Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Liliane, você está no Atualizando a Vida e seguiremos aqui falando do Diário Estoico. Hoje temos convidado especial, meu gato, que quer participar, então a gente deixa participar e tá tudo certo. Dito isso, hoje, dia 11 de abril, o título do texto, né, diz assim: se você quer aprender, seja humilde. E que sim, hoje vai ser sucinta, porque muito o que comentar, mas basicamente diz assim no texto: joga fora tuas opiniões presunçosas, pois é impossível para uma pessoa começar a aprender o que ela pensa já saber. E mais abaixo eu destaquei assim: todo homem que encontro é meu mestre de alguma forma e eu aprendo com ele. Se você deseja aprender, se quer melhorar sua vida, procurar professores, filósofos e excelentes livros é um bom começo. Mas esse plano só vai funcionar se você for humilde e estiver disposto a abandonar opiniões que já tem. Aqui, minha gente, por si só já está autoexplicativo, né? Mas é bom dar uma aprofundada. Por quê? Eu tenho certeza que em algum momento alguém já viu meus vídeos aqui e pensou: mas ela está sendo superficial. E aí eu já abro dizendo que talvez o meu vídeo não seja para você mesmo, seja para aquelas pessoas que está começando a ler, que gostaria de alguém pensando junto com ela, mas não tem quem trocar. Não está lá em quem estuda filosofia profundamente, que é o que fala aqui, é ter humildade para aprender. Não é já entrar no julgamento, de achar que já sabe tudo e por isso não tem nada para aprender com aquelas pessoas que tá falando alguma coisa. E tudo bem você achar que já sabe o suficiente, mas às vezes escutar um outro ponto de vista te faz refletir ainda mais sobre alguma coisa. E olha que curioso, esse texto vir hoje, que curiosamente eu fui hoje no teatro e era a última sessão de Freud, né, na história lá do... Desconcentrei, gente. Da sessão de teatro, né? Era a história do Freud com C.S. Lewis. E é um que defende muito que Deus existe, né? E o outro que não acredita que Deus existe. E aí vai, né, se acontecendo aquele debate entre os dois, mas um debate saudável, e um faz uma ironia, o outro faz outra piada, e a coisa vai indo assim. E é super interessante de assistir, e se colocar nesse lugar de tá tudo bem se não acreditar em Deus, e tá tudo bem eu não acreditar em Deus. A questão é como que a gente vai pegar o aprendizado do outro e aplicar na nossa vida, né? E aqui tá o caminho das pedras, digamos assim, que é o que? É ter humildade. Se a gente não tem humildade para aprender com o outro, a partir do conhecimento do outro, a gente não tem mais nada. Absolutamente nada. E aqui me leva para dois pontos bem interessantes, que é assim, eu sou psicopedagoga de formação, né? E eu evito ao máximo me colocar acima dos pais como detentora do conhecimento. Hoje em dia os pais têm muito acesso ao conhecimento. Eu não preciso ficar 100% dizendo o que eles têm que fazer, eles já sabem o que eles têm que fazer. Então eu preciso acreditar no potencial daqueles pais. E aí um outro ponto também é que, eu não sei se vocês vão lembrar, mas vocês lembram que lá atrás a Anitta entrou meio num embate com a Pitty sobre machismo e feminismo na época, e ela questionou, ela era muito jovenzinha, e aí ela falou do comportamento da mulherada no funk e tudo mais. E aí a Pitty falou: não, você tá errada, não é assim que pensa, tarará, errada estão os homens, né? E daí ficou um climão assim aquele programa Altas Horas. Esse vídeo roda até hoje. Olha, e hoje em dia você olha pra Anitta e vê o quanto a Anitta evoluiu dentro dessa situação. Eu acho que ali, não sei se foi exatamente naquele momento, mas alguma situação fez a Anitta
aterrissar na vida e falou, opa, não, peraí, que acho que eu tô entendendo errado. E teve a humildade, eu tô fazendo aqui porque acho que eu pelo do gato grudando no meu rosto. Então, assim, ela teve a humildade de entender que ela não sabia tudo. Foi lá, se desenvolveu. Hoje em dia ela entende as pautas um pouco mais, ou se não muito mais até que eu, porque eu não sou amiga da Gabriela Prioli, pelo menos, e ela tem amizade com ela, então aprendeu bastante com a Gabriela. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que, assim, veja que eu, com o conhecimento que eu tenho, também me coloco num lugar de humildade. Por quê? Porque eu não posso ser a única detentora do saber diante dos pais que eu atendo. E aqui, acabei esquecendo de falar uma outra coisa também. Eu também aprendo muito com as minhas crianças. Porque as minhas crianças vêm, por mais que elas tenham um diagnóstico dentro de vários aspectos aí da aprendizagem, tem autismo, TDAH, dislexia e tudo mais, mas eles vêm com a bagagem deles pra mim e eu ajudo a caminhar dentro do processo. Então eu sempre aprendo uma coisa nova. Por exemplo, nesse momento eu tô com um menininho que eu atendo, que é autista, e ele tá obcecado com o russo. E ele tá me ensinando russo. E ele me explica a posição das letras e como fica e compara com o nosso alfabeto. E poxa, é muito interessante, porque eu, da minha cabeça, jamais ia parar pra sentar na internet e falar assim, deixa eu ver no Google aqui como é que é o alfabeto russo. Nunca! Mas ele me traz esse conhecimento. Então, assim, é ter a humildade de se colocar à disposição para aprender. E o que eu vejo é que as pessoas, ela entram no embate para defender a sua opinião. Ela não entra com humildade para ouvir e observar o ponto do outro e pensar, isso aqui é útil para mim ou não? Tá, não é útil, mas eu posso ouvir e seguir conversando com a pessoa normalmente. A gente não faz isso. A gente não faz isso. A gente tá sempre se colocando. A gente até diz que quer, eu quero aprender, eu quero me desenvolver, mas na prática, muitos de nós fazem o que? Eu quero aprender, mas eu tô julgando como o outro tá ensinando. Então falta humildade. E quer ver uma coisa que é muito difícil, que eu me lembro assim claramente na faculdade. O quão os adultos são arrogantes quando estão na faculdade. Adulto que eu digo assim, não é o jovenzinho, né, de 20 anos que entrou na faculdade agora, não. Já a pessoa que já tem aí 30, 40 anos entrou na faculdade. É de uma arrogância. Uma arrogância. Eu cansei de ver homens enfrentando as professoras de história da educação. Nós tivemos psicologia da educação. Os homens enfrentavam demais as professoras, assim, era de uma falta de respeito. De às vezes largar a professora falando e sair andando. Porque falta humildade em aprender. Falta humildade em ouvir o outro, pegar o que é importante para ele, botar, né, no coração, no desenvolvimento dele, na cabeça dele e seguir. Não, mas tem que entrar no embate, sabe? Então, assim, é uma coisa muito triste. Então, vê, você tem aqui várias situações das quais a gente pode observar aí que são experiências, vivências minhas e que, assim, fica muito nítido quando a pessoa tá disposta a aprender e ela se reorganiza e tem humildade para dizer não sei nada e vou aprender. E a pessoa que só quer debater por ego. Tanto que, assim, tem uma pessoa que eu conheço, é um homem já de uns 65 anos e eu vou dizer assim, eu vou usar o termo apaixonada, mas não é uma apaixonada de amor, mas é uma apaixonada de encantamento pela forma com que aquela pessoa pensa. Então eu sinto, às vezes ele fala assim, é impressionante como você presta atenção, você fica calada, você escuta. Eu falei, mas eu estou aprendendo com você. Ele falou assim, mas ninguém faz isso. Eu falei, mas que pra mim é normal, porque quando eu acho que a pessoa tem um cérebro fascinante, a meu ver, eu quero saber como é que aquela pessoa conseguiu fazer aquilo. Por exemplo, como eu citei a Anitta. Hoje em dia, eu olho pra Anitta e falo, gente, aquela menina é um gênio.
Eu queria muito sentar um dia, assim, eu queria ter dinheiro pra poder pagar pra mim e falar assim, vai, minha filha, fala aí, como é que você conseguiu chegar nessa dinheirama toda? Por exemplo, que a menina saiu da favela, esforçada pra caramba. Ah, mas a música dela, gente, não importa. Não importa. O que importa é o que ela conseguiu fazer. As pessoas podem julgar, podem falar, mas se fosse tão ruim assim, tão ruim, ela não teria conquistado o que ela conquistou. Ou seja, é o que eu sempre digo, ela sabe alguma coisa a mais que a gente não sabe. E eu acho que esse é o ponto, a gente precisa ter humildade para olhar para além dos nossos preconceitos. Para além da nossa armadura social que a gente bota de querer mostrar que é maravilhoso, perfeito, desculpa o palavrão, mas fodão, né? Pra poder, pô, não precisa disso. Mas eu sei que muita gente não tá preparada pra essa conversa. Uhum, eu sei. Então, assim, e lógico que eu sei, porque quando as famílias às vezes sentam na minha frente e eu começo a falar, por exemplo, e em geral os homens também, tem as mães também resistentes, mas em geral os pais são muito mais resistentes. Eu já tive pacientes assim que eu tratei por 2 anos e eu nunca vi o pai na sessão. Mesmo pedindo pra ele vir, pra conversar, falar por chamada de vídeo, nunca me atendia. Nunca me atendia. Porque eu queria saber qual era a perspectiva do pai em relação aos atendimentos do filho, o que ele sentia de diferença, de dificuldade, que às vezes a mãe não enxerga né, a visão do filho, da perspectiva da mãe, a perspectiva do pai, é outra completamente diferente. E aí, quando eu peço para os pais, então assim, os pais, né, os homens não querem participar. E veja que assim, eu sou super flexível. Se precisar marcar reunião 8 horas da noite do sábado, eu marcaria que não tem o menor problema. Porque o meu objetivo é sempre ajudar e contribuir com a família, sabe? Mas enfim, percebe que a gente caminha aí por nuances em que precisa humildade e baixar as guardas pra gente poder se desenvolver e aprender? Enfim, pessoal, me contem. O que vocês acharam da leitura de vocês aí? Vou deixar o link aqui abaixo do livro para vocês comprarem, caso ainda não tenham comprado. Eu tô gostando muito de fazer a leitura junto com vocês. Espero que vocês estejam gostando também. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, que ajuda o canal a crescer. E a gente se vê amanhã e nos próximos vídeos. Beijos!